Então, fala galerinha do Colégio Líder, bom dia, boa tarde ou então boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Eu me chamo Tio Hugo e nós vamos falar hoje de figuras planas dos sólidos geométricos e planificação. Vamos começar? Bem, nas últimas aulas a gente falou de pirâmide, lembram? Relembrando, a pirâmide é um poliedro. Por que um poliedro? Porque só tem partes planas, tudo bem? E a pirâmide, quais são as características das pirâmides? Ela só tem uma base, tudo bem? E as faces laterais das pirâmides são todas triangulares. Existem vários tipos de pirâmide, pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, etc. Mas vamos continuar com essa mesma pirâmide que nós estávamos, em que a base é uma figura plana que tem 5 lados, tudo bem? Quando nós temos uma figura plana, um polígono que tem 5 lados, nós chamamos de pentágono. Então, o nome dessa pirâmide é pirâmide de base pentagonal. Tudo bem? Então, a base tem o formato de um pentágono. E as faces laterais da pirâmide, todas, têm o formato de um triângulo. Tá vendo? Se você pegar todas as faces laterais, tem formatos triangulares. Então, considerando todas as faces laterais, tá vendo? Tem faces triangulares. Então, essas aqui que eu estou circulando agora são as figuras planas presentes nessa pirâmide de base pentagonal. Temos um pentágono e 5 triângulos. Agora eu trouxe aqui um prisma. Nas aulas anteriores a gente também falou de prismas, tudo bem? A gente falou que tem vários tipos de prismas, né? Prisma de base triangular, prisma de base quadrangular. O que vai dizer o nome do prisma é a sua base. A diferença do prisma para a pirâmide é que o prisma ele tem duas bases que são idênticas. Tudo bem? E as faces laterais dos prismas, eles não têm formatos de triângulo, ele tem formato de retângulos. Então, todas as faces laterais dos prismas são retangulares. Vamos analisar esse prisma aí. Esse prisma, se nós pegarmos uma das bases, nós vamos ver que tem um formato de uma figura plana que tem 6 lados. E vocês sabem como se chama uma figura plana de 6 lados, um polígono de 6 lados? Se chama hexágono. Tudo bem? Então, se a gente pega uma base, tem um formato de hexágono, e como a outra base é idêntica, né, também vai ter uma figura plana chamada hexágono. Tudo bem? Não são todos os prismas, claro, só o prisma de base hexagonal, mas as faces laterais de todos os prismas são retângulos, tem o formato de retângulo. As faces laterais de qualquer prisma, gente, são retangulares. Então, para eu construir, por exemplo, um prisma de base hexagonal, eu precisaria de 2 hexágonos e 6 retângulos. Vamos agora falar um pouquinho de planificação de sólidos geométricos. Mais ou menos o que é uma planificação, né? Nós vamos ter os sólidos geométricos que a gente já conhece, o prisma, a pirâmide, o cilindro, o cone, o cubo, qualquer sólido geométrico, e nós teríamos que planificar esse sólido. Como é que a gente faz isso? Vou pegar um sólido aqui como exemplo, vou pegar esse prisma de base triangular. Então, imagine que esse prisma, ele seja, imagine ele de papelão, tudo bem? Se ele fosse de papelão, a gente poderia abrir esse prisma, né? A gente podia recortá-lo e abrir o prisma, tudo bem? Abrindo esse prisma, né, até ele ficar plano, é isso que vem planificação do sólido geométrico. Então, quando eu deixo ele plano, eu acho a planificação do prisma de base triangular. Então, esse prisma aqui de base triangular tem a sua planificação, essa última figura. Vamos dar um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos pegar um paralelepípedo. Tá vendo? O paralelepípedo, se eu quisesse encontrar a planificação do paralelepípedo, eu tinha que fazer o quê? Imaginar que o paralelepípedo era de papelão e ter como eu abrir, né? Aquela caixa de creme dental, a gente vai abrir como? Né? A gente vai, abre ela até ficar plana. Então, tá vendo aqui o paralelepípedo que eu circulei? Qual é a planificação? Quando ela ficou plana, a última figura lá. Existem alguns sólidos geométricos que têm mais de uma planificação. Por exemplo, essa pirâmide de base quadrada.
Quando vocês fossem encontrar a planificação, vocês iam achar esse resultado aqui, tudo bem? Ou outras pessoas poderiam encontrar esse resultado, essa planificação. Por que isso, tio Hugo? Porque esse sólido, essa pirâmide de base quadrada, pode ser planificada ou dessa primeira maneira ou dessa segunda maneira. Tanto faz, tem duas planificações para essa pirâmide. Um outro exemplo é a pirâmide de base triangular. Percebam que essa pirâmide de base triangular ela tem duas planificações, que é essa daqui a primeira ou essa segunda planificação. Não existe a planificação, uma planificação melhor do que outra. Não existe isso. As duas planificações estão corretas. As duas planificações são planificações dessa pirâmide de base triangular. E se a gente pegasse um corpo redondo, por exemplo, o cone, como é que a gente ia planificar? Da mesma maneira, a gente vai imaginar que esse cone é de papelão e a gente vai abri-lo, né? Como se a gente estivesse abrindo o cone mesmo, a sua base, né? A sua parte lateral, até chegar na parte planificada. Se a gente pegasse também um cilindro, então a gente ia imaginar que dá para abrir esse cilindro, né? A parte lateral do cilindro e tirando as suas bases também, tudo bem? Até chegar numa planificação desse sólido que é o cilindro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Na página 67, 68, 69, tem uma atividade que pede para vocês identificarem quais são as planificações dos sólidos geométricos, tudo bem? Então façam esses exercícios das páginas 67, 68 e 69 e nós nos vemos nas próximas videoaulas com mais matemática, tá bom? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.